Olá, eu sou Ana Paula, sou estudante de doutorado em Geografia aqui da Universidade Estadual do Ceará. Como pensar gênero, etnia, sexualidade na geografia? São discussões caras à geografia brasileira, mas nós já temos um número significante de pesquisas desenvolvidas, principalmente pelos geógrafos e geógrafas da Universidade Estadual de Ponta Grossa, no Paraná. Nomes como a professora Joseli Maria Silva, Márcio José Orná. Antes dele, temos a professora Rosa de Terrocini na USP, a professora Sandra Calior também na USP. E por que são discussões caras a geografia no Brasil? A geografia como uma ciência moderna é uma ciência que é eurocêntrica e androcêntrica. Significa o quê? Que tem o homem como sinônimo de humanidade. E esse homem ele tem um modelo, ele é um homem heterossexual, cristão e branco. Esse modelo de ciência ele tanto exclui do fazer ciência outros sujeitos, como ele também exclui da pesquisa sujeitos que fogem desse modelo. Então, pensar a ciência como uma ciência moderna é, antes de tudo, problematizar a questão do sujeito da modernidade, que é o sujeito branco, hétero, cristão, que é o modelo na qual a gente aprendeu a ler o mundo. E no contexto da geografia brasileira, mesmo com a virada de paradigma da geografia radical, a geografia crítica, embasada na filosofia e no método marxista, não houve um aguçar de olhar para a questão da sexualidade, para a questão de gênero, para a questão de etnia, porque acreditava-se que superando a sociedade de classes, a gente iria superar a questão de racismo, LGBTfobia, sexismo, misoginia. Só que não. As geógrafas feministas, ou as feministas de modo geral, elas nos disseram que não é só uma questão de classe, é uma questão também de gênero, é uma questão também de etnia e uma questão de sexualidade. As contribuições das geógrafas negras elas foram fundamentais, as contribuições dos movimentos LGBTs também foram fundamentais para a gente pensar que gênero, classe, sexualidade, etnia ou cor são entendidos como marcadores estruturantes do capitalismo, como nos diz a professora Zelma Madeira, aqui da Universidade Estadual do Ceará. Então, lidar com essas questões, com os marcadores estruturantes do capitalismo, é lidar e pensar e problematizar, antes de tudo, a epistemologia da geografia. E como pensar os marcadores estruturantes do capitalismo numa abordagem geográfica nesse contexto de pandemia? Primeiro, podemos pensar as nossas disciplinas. A geografia da população. De que população estamos lidando? Geografia agrária. Quem é a força de trabalho no campo? A geografia urbana. Quem é o urbano? Quem vive o urbano? Como se constitui o urbano? Então, essas discussões elas podem atravessar todas as nossas disciplinas, Então, a professora Ildete Pereira de Mello da USP, ela tem um texto recente sobre a vida das mulheres no contexto de pandemia. E ela nos revela que 68% da força de trabalho que está lidando diretamente com a pandemia, na linha de frente do enfrentamento à pandemia, é composto por mulheres. Então, esse já nos dá um exercício geográfico de pensar sobre a força de trabalho das mulheres nesse contexto de pandemia. Também a ONU nos revelou recente que o aumento da violência doméstica nesse contexto de pandemia, ele vem crescendo a nível mundial. E no Brasil, números alarmantes. Então podemos fazer o exercício de pensarmos uma geografia do espaço doméstico, uma geografia desse espaço vivido, do cotidiano, do trabalho doméstico, da dupla jornada de trabalho das mulheres, nesse contexto de pandemia vivido no espaço doméstico, tendo em vista que estamos todos confinados. A geografia, então, ela tem todo um potencial para a gente estar trabalhando com os marcadores estruturantes do capitalismo, pensando também nessa dupla opressão, tanto numa opressão de classe, como uma opressão de gênero, de sexualidade e de cor, entendendo que vivemos numa sociedade de um racismo estrutural, que as questões que atravessam
as discussões LGBT, os preconceitos, eles ainda permanecem. Então a geografia tem todo esse potencial para a gente estar lidando com essas discussões, né? Então, como nos diz a professora Dice Suertegaray, é preciso geografar, é preciso a gente ousar nas nossas pesquisas, né? Como um dia me disse a professora Lívia de Oliveira, e pensarmos numa geografia do espaço vivido como nos diz Milton Santos, né? Do espaço vivido por homens e mulheres.